ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje é dia de mistério, de One to Believe, Varginha, 1996. 3 jovens andam por um terreno baldio na cidade quando avistam uma criatura misteriosa, aparentando estar doente. As meninas se assustam e fogem, mas logo contam a história que ficaria conhecida internacionalmente como o ET de Varginha. Entre a comoção nacional da história de contato de terceiro grau, também houve espaço para muitas teorias da conspiração. Venha entender essa história com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, aquela agência de desenvolvimento de sites e e-commerce que segura a nossa onda aqui. Se você precisa de algo na internet e mobile, fale com eles. Entre em SiteGuy.dev e descubra. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Reina Cabernet Sauvignon Merlot Central Valley DO 2021. Um vinho chileno feito com as uvas Cabernet Sauvignon e Merlot, que tem um paladar equilibrado com acidez agradável e taninos maduros, que vão harmonizar perfeitamente com carnes vermelhas, assadas e massas. E ele custa R$80 no drinco.com.br. Aproveite! Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Bom, para começar, devo alertar que se você é um daqueles ufólogos, um true believer, talvez esse não seja o episódio perfeito para você. Porque eu vou narrar aqui o que foi apurado do caso, sem necessariamente ter como fonte o Zap. Então, esteja avisado, não vai me encher o saco depois lá no YouTube. Eita, chegando já. Cheguei chegando. Então vamos lá. 20 de janeiro de 1996. As irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e sua amiga Kátia Andrade Xavier, enfrentando forte chuva e ventos, resolvem atravessar um terreno baldio para cortar caminho. Não atravessem terrenos baldios, gente. Não. E enquanto caminhavam, deram de cara com uma criatura estranha, 1,60 m de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, com pés em formas de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. A criatura cambaleava, poderia estar doente ou ferida. E sem espírito de Scooby-Doo, as meninas fugiram do local e foram para a casa das irmãs. Lá, contaram tudo para a mãe, afirmando que haviam dado de cara com ele, o diabo, o demônio. A mãe, claro, não comprou uma palavra das meninas e ela sim, meteu o Scooby-Doo e foi investigar. Meteu o Scooby-Doo. E aí ela foi até o terreno baldio e não encontrou nada. Entretanto, afirmou que viu uma marca no chão e o local tinha um cheiro desagradável. Tipo de mendigo. De mendigo. Porém, há uma versão paralela, que por volta das 20 horas, 2 militares seguiam pela rua Benevenuto Braz Vieira, a mesma onde as meninas teriam visto o ET, quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou na frente do veículo. Um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Porque era um mendigo. Ela foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde na cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Uhum. Depois, o ET de Varginha teria sido levado para o Hospital Humanitas por mais 2 dias para depois seguir para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Entretanto, as instituições citadas na história nunca confirmaram esses fatos. Nem o Badam Palhares. Nem o Badam. Bom, depois disso, a história se espalhou como um rastilho de pólvora pela cidade. E novos relatos começaram a surgir. Avistamento de OVNIs começaram a pipocar e de criaturas estranhas sendo capturadas por militares. 2 dias depois, outra criatura teria sido encontrada deitada ao longo de uma estrada. 3 caminhões militares foram supostamente enviados para recuperá-la. O zelador do zoológico local também afirmou ter visto uma criatura estranha, levada lá pelo corpo de bombeiros, mas que não foi deixada no local. Nos meses seguintes, 3 animais misteriosamente morreram. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então apareceram 3 criaturas, é isso? 3 criaturas. Uma foi pro hospital.
Outros militares pegaram. Os PMs pegaram. E outra foi o corpo de bombeiros. Foi pro zoológico. Foi pro zoológico. E agora eu vou dar uma de modernão e botar um som de fita rebobinando e contar o prequel. Sim, temos prequel nessa história. Preparada, Camila? Não sei se eu tô preparada pro seu prequel. E agora a gente adentrou no território dos boatos, que deixam a história mais legal. Até então era tudo real. Tudo real. Entendi. Supostamente, dias antes das meninas encontrarem o ET, uma movimentação de UFOs é detectada pelo sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos. Descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas brasileiras são alertadas. UFOs são OVNIs, gente. OVNIs. Objetos voadores não identificados. No dia 13 de janeiro de 1996, o piloto de ultraleve Carlos de Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas a menos de 15 quilômetros do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso a Varginha. Passou a seguir visualmente o objeto que parecia em dificuldades, alternando altitude e rota com uma abertura em sua parte anterior de onde saía uma névoa. Tava pegando fogo, bicho. Na direção de Belo Horizonte, após 10 quilômetros do trevo de Varginha, ele observa que o objeto desaparece atrás do morro. Tomando a estrada sem asfalto, ele vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares, que já estavam lá convenientemente esperando o avião, o bagulho cair. Não, era uma salsicha, né? Porque não tinha asas. Não tinha asa. Na madrugada do dia 20, antes das meninas terem contato, Oralina Augusta de Freitas sai na janela de uma fazenda situada a 10 quilômetros de Varginha. Ela vê um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem. Grita pelo marido, Eurico Rodrigues de Freitas, que dormia. Eurico também avista o objeto que pairava sobre o pasto a no máximo 5 metros. Para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece atrás do morro na direção da cidade. Às 8h30 da manhã, 6 homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão a busca a um bicho avistado por alguns populares. O operário de construção Henrique José testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha ao parque e, mais tarde, contou que 4 bombeiros encurralaram a criatura com suas redes, aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois a entregaram aos militares. Um caminhão de transporte da tropa de escola de sargento das armas também estava no local. A criatura é colocada numa caixa na caçamba, coberta por um pano ou lona e emite uma espécie de zumbido. O caminhão sai disparada para 3 Corações e entra na escola de sargento das armas. Uhum. Mas depois ninguém nunca mais comentou o fato. Pra gente chegar lá. Ah, tá. Às 13 horas, um homem caminhava e vê 6 homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e outras armas, exatamente próximo de onde se dera a primeira captura. Ele ouve 3 tiros de fuzil. Logo depois, avista aqueles homens subindo carregando 2 sacos. Num deles, algo se mexia. Gente, mas quanto ET tem? Uns 30 já? É, um monte de ET. E aí voltamos lá para Unicamp. No dia 23 de janeiro, ele, o homem, o mito, o médico legista Fortunato Badam Palhares, teria feito testes e exames na criatura durante uma semana e depois disso, nada mais se sabe. Gente, eu tinha certeza que o Badam estava envolvido nessa. Ele. O Badam sempre está envolvido nessas, cara. Toda vez que tem uma coisa muito absurda, tá o Badam. E aí, no dia 7 de fevereiro, Marco Eli Xerezi submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Que nojo! Com fortes dores e início de paralisação, é internado e morre 8 dias depois de tromboembolia séptica pulmonar, conforme conclusão da necrópsia. No sangue é detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de infecção generalizada. E sabe quem é esse Marco? Ele era o policial que teria saído do carro para capturar a criatura. Nossa, então ele morre poucos dias após capturar a criatura de infecção generalizada. Exatamente. Basicamente criaturinha suja, né? E supostamente tinha 8% de cultura desconhecida no sangue dele. Eu acho que ele pegou um mendigo, e levou uma mordida de mendigo. Será? Eu acho que foi uma mordida de mendigo na axila ainda. Será? Certeza. Bom, hora de voltar aos fatos. Obviamente, uma história suculenta dessa atraiu ufólogos do Brasil e do mundo, que começaram a divulgar e investigar o ocorrido. Aliás, essa última parte foi toda baseada nas teorias e supostas informações dos ufólogos.
Eu até acreditaria em tudo, não fosse a presença das Forças Armadas Brasileiras, que duvido que conseguiriam lidar com alienígenas, exceto, claro, se falasse que eles eram comunistas. Já pensou Heleno lidando com ET, Camila? Heleno pequeno? Eu acho que as Forças Armadas não têm a menor capacidade de lidar com... Assim, tem total capacidade de lidar com alienígenas. Na verdade, os alienígenas não sobreviveriam, né? São todos comunistas. Não, na verdade, assim, eles não sobreviveriam e possivelmente teriam sido enterrados numa vala escondida em Perus, né? Faz sentido. Tipo, eu acho que é isso que teria acontecido com os alienígenas, sinceramente. Daí, em maio de 1996, o comandante da Escola de Sargento das Armas abre sindicância para investigar toda essa história que os milicos estavam sequestrando aliens. Concluiu-se que, em relação à movimentação extraordinária de viaturas militares na cidade de Varginha, o que era de verdade aconteceu, o tal deslocamento tratou-se de manutenção dos veículos nos dias 25 e 26 de janeiro, e não nas datas dos eventos do caso Varginha. Basicamente, eles estavam levando os caminhões do exército para tirar fumaça. O mecânico. O Corpo de Bombeiros também relatou que os atendimentos ocorridos no dia foram apenas por conta da forte chuva e nenhuma envolveu qualquer tipo de animal. Uhum. Aí vem a grande revelação. Em 11 de março de 1997, Maurício Antônio Santos, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, em depoimento à Escola dos Sargentos das Armas de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. Eu amo, é um mendigo, falei que era mendigo. Sofrendo problemas mentais, Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. Basicamente, joguem no Google Mudinho, ET de Varginha, vocês vão ver que ele parece o ET de Varginha. Gente, coitado do Mudinho. Aí eu vou ler o que ele falou, né? É mais provável a hipótese de que esse cidadão, estando provavelmente sujo em decorrência das fortes chuvas, visto agachado junto a um muro, tenha sido confundido por 3 meninas aterrorizadas como uma criatura do espaço, ele afirmou no depoimento. Eu amo que o Mudinho virou uma criatura do espaço. Criatura do espaço. O Mudinho. E tudo isso foi contestado por ufólogos, sendo Marco Antônio Petit o principal deles, afirmando ter depoimentos de várias fontes que confirmaram a presença de seres extraterrestres e a queda de uma aeronave, e que elas foram acobertadas pelas autoridades do Brasil. E eu tava certa com a minha mordida de mendigo ainda. Ó. Talvez tenha sido a mordida do Mudinho. Do Mudinho. O livro Incidente em Varginha, de autoria de Vittorio Pacassini e Max Portes, também foi um forte elemento para contestar as versões oficiais. Outros elementos entram na equação. As irmãs Liliane e Valquíria, as que viram o ET, disseram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 22 horas, oferecendo dinheiro para que gravasse entrevista desmentindo o que vinham afirmando. Segundo elas, homens misteriosos começaram a seguir a mãe e também a dar telefonemas. Com medo, elas deram entrevistas à imprensa e a perseguição cessou. Elas falaram que não viram nada? Não, elas foram elas para a imprensa contar que estavam sendo, sendo ameaçadas, supostamente, ou perseguidas. Uhum. O Fantástico da Globo foi outra a dar gás à teoria da conspiração. Lá foi reproduzido o relato anônimo de um militar que deu detalhes da suposta criatura e afirmou que ela foi levada para a Escola Superior do Sargento das Armas. Questionado em coletiva de imprensa, o comandante da ESA, General Lima, leu nota negando o fato e disse que ia mostrar no nosso trabalho. Questionado por um repórter se ele poderia provar o que estava fazendo no dia, o General Lima afirmou que não tenho o que provar. Tudo que eu tinha que dizer, já disse. É o famoso, não tem como você provar que uma coisa não aconteceu, né? Pois é. O fato é que as autoridades deram o caso por encerrado, mas ufólogos no Brasil e no mundo ainda investigam. Edson Boaventura Júnior, fundador e atual presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, que desde o início esteve à frente das investigações do caso Varginha, junto com o Grupo dos 7, composto por ufólogos que ouviram testemunhas e pesquisaram o caso, afirma: o caso Varginha é um arquivo X real, que a gente tem aí todos os ingredientes de acobertamento da morte do policial Marcos Elis Xerezi, e as peças do quebra-cabeça ainda não estão todas montadas. A gente está montando esse quebra-cabeça. Grupo Ufológico do Guarujá. Né? Foca no Guarujá. Guarujá. Podia ser Praia Grande. E é nesse pé que as coisas estão, rendendo muitos livros vendidos e muita atenção entre os aficionados. E aí, Camila, o que você acha dessa história toda? Seria Campinas a nossa Área 51? Badam Palhares sabe? Badam Palhares sabe tudo. Badam Palhares sabe quem matou PC Farias,
Onde tá o ET de Varginha. É onde tá o ET de Varginha. Tem mais Tem mais alguns casos que ele tava lá no meio. Que ele tava no meio, o Sr. Badã. Eu acho que... Você acredita no ET de Varginha? Você acredita que o general Heleno também tem um ET no armário? No armário, o esqueleto de um ET no armário. Eu acredito no Mudinho. Mudinho. Mudinho antes de tudo. Joguem no Google, Mudinho ET de Varginha. Eu acredito muito no Mudinho. E acredito na mordida, que o outro levou uma mordida de alguma coisa no sovaco. E teve uma infecção. Porque assim, cultura desconhecida pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser uma bactéria que está em mutação, assim. Não é que cultura desconhecida é uma coisa alienígena. Você está dizendo, você não acredita. Ah, tá, I want não. to believe. Você acreditar? Você quer acreditar, Danilo? Eu acredito, só não acredito que os militares brasileiros teriam capacidade de lidar com isso e acobertar tudo. Então a gente teria foto do ET de Varginha, tipo... Fato, rapidão. Posando com a galera. Hang loose do Ronaldinho. Hang loose do Ronaldinho, a gente teria, tipo... Nossa, ele estaria fazendo boné, dançando funk no Já quartel. era deputado, tinha sido eleito. Então, essa é a dificuldade que eu tenho com relação a isso, assim. E o Badã. O Badã é uma outra dificuldade minha também. Qualquer coisa você bota o Badã Palhares no meio e já vira a teoria da conspiração. Automaticamente. Bom, agora vamos dar uma pausa e recadinhos? Sim. Quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Recadinhos. Camila, se alguém aí teve contato imediato do 3º grau, em Varginha, em Praia Grande, no Guarujá, em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e quiser contar pra gente, como faz? Primeiro eu aconselho a tomar um antibiótico, já que a gente... Não pode, precisa de receita. Tá correndo risco de... No Brasil precisa de receita para antibiótico. É verdade. Já que tá correndo o risco de pegar a pereba do ET, porque parece que os ET brasileiros eles passam pereba para as pessoas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, se quiser escrever pra gente, pode mandar um e-mail pro contato@muitopior.com.br ou mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter ou um comentário no YouTube. E também pode mandar um comentário pelo site muitopior.com.br. O Paulo Alves falou no episódio da boneca da Xuxa e outras lendas, que um ótimo podcast com lendas urbanas dos 80 e 90, que ele foi criança nos 90 e fica impressionado como todo mundo, principalmente os conservadores, idealizam esse tempo. Primeiro que a gente sabe, Paulo, que você foi criança nos anos 60. É verdade. Mas sim, os anos 90 são um pouco idealizados. Eu fui adolescente nos anos 90, assim, mas eu gostava dos anos 90, até que não achei tão ruim. Não foram melhor que os 80, no final das contas. A Mônica Silveira, no mesmo episódio, falou que obrigado pelo vídeo. De nada, o nosso vídeo não é vídeo, né? Mas de nada. E ela tá ouvindo outro podcast meu, que a Elenara também tá ouvindo, então agora eu tô fazendo jabá, que chama Eu e Deuses. No episódio dos Irmãos Breves, o Hélio Gonçalves, que falou que ele mora em Piraí, e é um estudioso da biografia dos Breves, e perguntou para mim qual seria a fonte que o Joaquim foi responsável pelo transporte da Domitila de Castro, e eu digo que foi lá no podcast Projeto Quirino, que tem um depoimento do próprio tataraneto, sei lá, falando da história. Confere lá que você vai perceber. Piraí, que significa Rio dos Peixes. Ó, joguei tudo no tupi agora. Já no Facebook, o Renato Alves falou que o Ao Vivo Muito Pior é um podcast divertido, mas sem comprometer a informação. Olha só. Obrigada, viu? Renato. Ele tá sempre lá no Facebook. Ele é um cara bastante presente na nossa vida facebookeira. Ele falou que o nosso conteúdo é excelente. E também no episódio dos Irmãos Breves, ele comentou que canalhas não nos faltam. Não faltam. Canalha a gente tem pra caramba. Lá no Instagram, a Beleza de Ferpa falou que pra que dorgas se ela pode se viciar nesse podcast. Ai, que fofo. Ó,
A Cassala falou que há 2 anos é o nosso, o Alvinho é muito pior, é o podcast favorito dela. 2. O que será que significa beleza de Ferpa? Boa pergunta. Beleza de Ferpa, nos conte a origem desse nome. E um beijo, Cassala. A gente sabe que você tá com a gente faz muito tempo mesmo. Você aguenta. Aí a galera também que interagiu com a gente lá, tem a Cef Souza, tem a Laís Cail também, o Olímpico de Jesus, além do Ricardo Cravo, a Lúdica Silva, a Futura Diva, também deixaram uns coraçõezinhos lá pra gente. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.